Estamos no Ação e Reação nesta sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Calor na Baixada Santista, fim de semana que promete. Muita gente nas ruas, um sol bonito, maravilhoso, nas praias da nossa região, né? Hoje, dia do estivador, também dia do pintor, né? Parabéns a Estivo, uma classe pujante que infelizmente foi diminuindo, né? A gente não olhou com carinho para os Minas, para Estivo, a região perdeu esses empregos aí, mas parabéns aos estivadores. Dia do pintor, dia do seguritário e dia do médico, né? Eu fui agora no banco, né? Fazer algumas coisas agora na hora do almoço e as pessoas estão intolerantes, né? A mulher estava no caixa lá, dando o CPF errado e reclamando com a menina do caixa. O que a menina do caixa tem a ver? O computador é burro. Se digitar um númerozinho errado, não vai o dinheirinho para aquela pessoa que você está destinando. Calma. Aí ela falou assim para a moça, mas está tudo errado, tal. Aí depois viu que tinha um zero a mais, um zero a menos. Calma, as pessoas estão trabalhando no comércio, nos bancos, temos que ter paciência, né? E na saída do banco, né, eu vi um casal, mas de uns 80 anos, um casal bonito, os dois de olho azul, aquele olho de azul do mar do Caribe, né? E o senhorzinho tropeçou no banco e eu consegui segurar ele não caiu, né? Aí eu falei assim, poxa, o senhor lembra bastante o meu pai, né? Embora o olho dele seja bem azul não, né? Ele falou assim, o seu pai morou aonde? Eu falei, meu pai nasceu em Indaiatuba e casou com uma santista. A minha esposa, que eu casei há 5 anos, é santista e eu sou também de Indaiatuba, né? Coincidências da vida, né? Então, o casal também casou há 5 anos, ele. O senhor deve ter uns 80 anos, conservado ainda. Falou, eu estou com artrose. Eu falei, mas o senhor está com artrose, mas está vindo no banco, está apanhando esse sol e não está com dor, né? Bacana, cada fase é uma fase, né? Então, a dona Lourdes e o seu Ricardo, parabéns para eles aí que estão aí ativos, tal, casaram há 5 anos, que sejam felizes, né? E mesma idade. Ele deve ter uns 80, mas bem conservado, e ela uns 70, mas também bem conservada, com um olho maravilhoso. Então, parabéns para eles aí que estão ativos, né? E são alegres. Hoje eu estou aqui com a Rosilma Rodan, advogada, professora, parabéns pelo dia do professor, e com o João Vilela, que é advogado, também foi professor, parabéns pelo dia do professor, no dia 15, né, João Vilela? E temos vários assuntos para discutir, mas eu vou apresentar a Rosilma, ela vai se apresentar, o João, depois nós vamos discutir os temas de hoje. Boa tarde, estou muito contente de estar aqui, é sempre bom trocar ideia. Meu companheiro querido de bancada, João Vilela, querido Filete, grande amigo também. Professor do meu filho, fui professora do Pedro maravilhoso aí, fazendo cada vez mais sucesso. Tudo que ele toca, ele faz sucesso, esse menino. É um abençoado, um beijão por Pedro. E estamos aqui para discutir aí os grandes, pequenos e médios problemas da região. Exatamente. João Vilela, o comentarista mais pungente aqui da TV Com, o homem que aparece mais na mídia da Baixada Santista, fala que sou eu, mas não é, ele só não vai no Armando Gomes, mas acaba o Armando Gomes, está na Design, está no 11, está no 13, está em todos os canais. O João Vilela, o homem mais ativo da região. Obrigado, Filete, boa tarde estar com vocês. Rosilma, eu admiro muito a Rosilma. Principalmente, viu, Rosilma, pelo seu projeto de querer educar as crianças, conhecimento do direito desde o início, que é o grande ponto que os governos não querem, porque a hora que você começa a saber quais são os seus direitos e seus deveres, principalmente, pode ser que muita gente não se reeleja, que é o grande ponto, por isso que eles não querem nunca. A ignorância faz muita gente se manter no poder, a gente sabe que esse é o grande ponto. Quero aproveitar e agradecer ao Filete, porque esse fim de semana o cachorro da minha sogra teve problema lá, minha sogra estava viajando inclusive, voltou de viagem rápido, e o Filete realmente tem um pronto atendimento, e olha, vou te falar, eu estava já achando que o cachorro estava já numa situação, ele conseguiu reverter tudo, agradecendo o Filete pela sua eficiência. E os funcionários dela muito bons, né? Porque o primeiro dia ela não foi só os funcionários. Sim, né? sim. Não, ela estava viajando, ela pediu para levar. Levaram lá, porque ela estava chegar. Um Taxify, um táxi, algumas pessoas lá, a gente atendeu, mas graças a Deus tá recuperado, já passei uma dieta pra gente falar, agora vamos emagrecer o cachorro. Poxa, passa pra mim também, Filete. Não dá, sabe que não dá, João? Porque no cachorro é mais fácil. Porque tem uma ração que você põe lá, ração obesos, né? E aí o cachorro come aquela ração, você pode fazer a dieta do Augusto. Começar, se tu não pegar uma gastrite, tu fica bom. Beleza, Filete. Eu quero piorar, quero melhorar. É dieta intermitente. Você para de comer 8 horas da noite e até meio-dia. Não, essa coisa radical eu não faço, Filete. Não, sim, radical não faço. Ficou magrinho?
Radical não faço, radical eu não sei, faço não, nada. falando, é a dieta que estão fazendo. Ou vai naturalmente ou Mas não tem vai. médicos que são contra. Eu estava vendo uma nutróloga falando, e ela fala que às vezes o cara perde também massa magra, né? Porque mano, tu tem um ombro forte, tu tem uma estrutura. Se você parar de comer essas proteínas, você vai perder também massa magra. E a massa magra é difícil de recuperar. Não, então, é a parte então mais difícil. problema, né? Não, eu ando bem, não tenho dor articular nenhuma, eu caminho muito bastante. João, quando bem. sai da loja 10 horas da noite, tu vai fazer um treino de 50 minutos? Eu preciso Lá fazer isso. Não adianta fazer musculação, eu acho que tem que fazer lá na UP, lá na Pedulessa, fazer lá aquela que é 1 hora só, eu esqueci o nome agora. Aqueles spin, aqueles negócios que fazem. Não, como é que é o negócio? Aqueles treinos que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, que tem agora que virou moda. Eu vou me consultar contigo, eu vou passar lá na tua clínica lá, vou me consultar, eu tenho certeza que vou resolver. Vai ser, porque o bom do veterinário é que é um médico completo, né? Eu sou todo. A gente tem nós somos animais também. Isso. Não, e o veterinário tem a vontade de ver completamente sim. Só tem um problema, João, é que a gente devia ser completo e o cachorro devia viver 80 anos. Que dura que o cachorro vive de 10 a 15 Sim. e tal. E fora os atropelamentos, fora as coisas. Então, a gente sempre pega uma família igual a sua sogra. Ela com certeza, e Deus quiser, você, por exemplo, vai viver pela ordem natural mais que esse cachorro, né? Espero ele sempre, o cachorro vive 15, ele está com 12. Então a profissão que você sim, tem que ser o melhor no primeiro atendimento, o melhor no meio e também o melhor, que eu digo, um bom, e no final, né? Porque ninguém gosta de derrota, Claro. né? Ninguém gosta de derrota. Por exemplo, o meu pai faleceu faz 2 anos, mas a equipe que atendeu ele foi maravilhosa. Mas a pessoa tem que ter o reconhecimento. E às vezes você faz a vida toda. O dia que, mas será que não tinha um problema cardíaco que não foi detectado? Tinha. O seu cachorro tem 18 anos, tinha problema cardíaco, tomava remédio. Claro. Mas será que o remédio não adiantou? Bom, se o remédio fosse tão bom, eu dava pro meu pai. Meu pai ia viver 100, não ia viver 90, né? Então, assim, as pessoas às vezes também, pelo amor excessivo que tem com o pet, elas também, de uma certa maneira, é o único defeito da profissão, né? Claro. Que os animais vivem menos que o ser humano. Se vivesse 80 anos, às vezes o dono morria primeiro que o cachorro e não tinha quem fosse injustiçar os médicos veterinários. Aí tem um monte de cachorro abandonado aí também, filete. Isso é complicado. Deus faz o que certo. Sabe o que faz. Exatamente. E tem gente que se preocupa, pessoas de tua cuidade, e falam, doutor, eu quero deixar tantos para fulano de tal, para cuidar do meu cachorro, porque eu estou mais preocupado com o meu cachorro. Então tem pessoas que têm um cachorro de 5 anos e tem 90, e as pessoas acham que vão primeiro que o cachorro e que os entes não vão cuidar. Então faz testamento dizendo que não sei o que, tal. As pessoas têm cuidado excessivo com os cães, né? Isso é bacana. E essa pauta é do Bruno, né? O Bruno é São Paulino, já quer meter pau no meu peixe aqui. Corintiano é espancado por membros de torcida organizada do Santos. O jovem foi utilizado a passar de bicicleta em frente à sede organizada usando uma camisa do Clube do Corinthians, né? Isso é um absurdo, né? Mas realmente também é assim, eu não vou passar com uma camisa do Santos na Turiaçu do Palmeiras em dia de jogo. Poderia, meu direito, né? Eu não vou no tal. Então, assim, realmente, por isso que a polícia cerca as ruas, tudo. Coitado, um jovem de 17 anos devia estar desligado, passou ali. Também não é justo ficar batendo nele, né? Tipo, e acho que mandaram ele tirar a camisa, quando ele foi tirar, o cara já veio dar um murro. Eu acho que tem que punir, né? Tem que punir porque essa parte da torcida organizada do Santos, não é toda ela, essa parte que faz as pessoas não irem em jogo, diminuir público, que o João Vilela vai com a mulher e com a filhinha dele lá, não vai, né? Com essa violência aqui. Só que isso aqui foi 5 da tarde, o jogo foi 7, né? Então, assim... Nada justifica a violência. Nada justifica. Nada, eu achava que era mais bonito os caras brincarem com ele, o corintiano e tal, do que de repente bater. Isso aí ficou horrível, né? Eu podia até tirar uma foto com ele, só somos tão bons que estamos deixando passar um corintiano aqui. Poderia ser até uma coisa bonita na rede social. Se pegasse esse menino do Corinthians, batesse uma foto, olha, a Todos os Santos é tão boa que até os corintianos passam por aqui, nós respeitamos, esperamos o mesmo tratamento lá. Alguém tem que mudar isso, né? A torcida faz campanha de doação de sangue, a torcida faz um monte de coisa boa, né? Mas pega 2, 3 caras, às vezes estavam fumando um cigarrinho lá, tomando uma guaraná, fizeram uma porcaria, queima com o clube inteiro, né? E parabéns para o Sampaoli, ou São Paulo, né, como querem os mais exigentes, que ontem, mesmo o time estava perdendo de 1-0, não tirou zagueiro para pôr centroavante e tal, e o Santos conseguiu virar. Calma. É difícil o Santos tomar gol. Quando toma gol, geralmente não ganha o jogo, quando toma o primeiro gol. Agora o Ceará também é o rei da cera, hein? O Ceará cai todo mundo, e é goleiro, nossa, é um antijogo do caramba, mas tá certo, né? Time pequeno, time grande, mas que não tem tanto dinheiro para sobreviver, tem que fazer essas malandragens mesmo. Bom, vamos falar de coisa boa aqui.
O João Dória vai investir 2 bilhões no Vale do Ribeira, região esquecida do estado mais rico. O Vale do Ribeira vai receber 2 bilhões de investimentos. Precisa, registro. Aquela região é próspera, temos que ajudar os agricultores daquela região. Após derrota de Eduardo no PSL, Bolsonaro insiste que seu filho seja indicado para a embaixada. Cuidado, Bolsonaro, que os senadores ele tem minoria lá. Cuidado que é complicado, hein? Essa questão aí. Acho que ele devia governar mais, deixa o filho dele como deputado, mas nós vamos discutir essa questão aqui. Manchas de óleo avançam na Praia dos Carneiros, em Tamandaré. Meu Deus, praia maravilhosa com manchas de óleo, né? Complicado, né? Emprego com carteira assinada aumenta na Baixada Santista. 1.038 vagas em setembro. É um pequeno crescimento, mas já é bom, né? Então, e essa confusão no PSL, nós vamos discutir tudo sobre descarte irregular de lixo e tal. Vamos começar aqui, Rosilma, pela questão do João Dória. Vai investir 2 bilhões no Vale do Ribeira até 2030, né? Quer dizer, ele garante 1 bilhão no governo dele. É uma região pobre, paupérrima, né? E o João Dória não fez mais que a obrigação dele de destinar algum recurso para aquela região. Aliás, não é só o Vale do Ribeira, né? Nós estávamos até comentando aqui antes de começar o programa, a Baixada Santista, né? Inclusive no meu programa Jovens Pensadores, todo sábado às 15 horas, não perca a TV Com, reprise segunda-feira às 17h30, nós conversamos exatamente sobre isso com o desembargador aposentado Ivan Sartori, que veio fazer o programa aqui com a gente, sobre essa história de que, aos poucos, né, porque foi muita desvio de dinheiro, e então o país estava realmente quebrado, a gente sabe disso, não vamos cobrar em alguns meses que possa haver um milagre, mas a gente tem notado que, pelo menos na área da economia, parece que está havendo uma pequena recuperação na parte de emprego no Brasil, mas na Baixada Santista não. Na Baixada Santista, eu não falo nem em Santos, Santos é pior ainda. Mas agora aumentou esse mês, né? Esse mês, mas de janeiro a setembro nós temos saldo negativo. Em 2018 já era negativo e agora ainda está negativo. E o saldo positivo em setembro não diminui um pouquinho o negativo, mas mantém, porque eu vi a manchete, fiquei feliz. A manchete induzia a reportagem. Exatamente. Dizia, né? Os dados eram o contrário. Perfeito. Aí quando eu fui ler a notícia, porque agora a gente já está... dizia o copo meio cheio, mas a reportagem dizia o copo meio vazio. Não, eu acho que é o contrário. O copo meio cheio, a manchete. Mas lá dentro o copo está muito vazio ainda. Sem dúvida. Então, como a gente já está acostumado, né, Vilela? Porque as redes sociais fazem muito isso, põe a manchete quando a gente vai ler a notícia. Não é nada a ver. Ler, né? Quando a gente vai ler, senão fica manchete. Eu sempre leio, né? Mas a maioria das pessoas não lê. Então você fica aí vomitando manchete e a manchete não tem nada a ver com a notícia. E foi mais ou menos o que aconteceu no jornal hoje. Eu fui lá ver, porque a gente tinha discutido até isso essa semana sobre o desemprego na Baixada, né? Eu tenho um neto recém-formado, está na Austrália e vai voltar, né? Quer voltar com o inglês dele afiado, recém-formado em engenharia elétrica, e ele foi para lá justamente para apurar o inglês dele, para ele vir armado. Quer dizer, aí chega aqui, não tem emprego mesmo, não tem, né? Meia dúzia de vagas, umas filas gigantescas. E aí eu fui lá ver a estatística, a Baixada Santista negativa, quer dizer, algumas positivas, mas no cômputo geral toda a Baixada negativa, 2018 já era, e agora aumentou. E mesmo com setembro tendo um pequeno crescimento, ainda continua negativo. E voltando ao Dória, né, 1 bilhão para o Vale do Ribeira, tudo bem, ele tem que mostrar serviço, ele tem que fazer propaganda do que ele está fazendo. Né? Os outros não fizeram, se ele Sim, fizer... mas eu penso assim, não é só dinheiro, a gente sabe, né? As políticas públicas, elas têm que ser muito bem feitas para você, inclusive, não desperdiçar esse recurso. Sim. Se você me permite, Rosilma, no Vale do Ribeira é uma região que não recebe recursos do governo, nem estadual, nem federal, desde 1932, quando houve a Revolução de 32. E foi uma briga em relação a Getúlio Vargas. Pode notar que o estado de São Paulo tem muito poucas escolas federais. Algumas, poucas, tem.
Rio de Janeiro tá cheio. Rio de Janeiro tem bastante, porque era governo federal, e foi questão de Getúlio Vargas. O Rio Grande do Sul tem muita, Nordeste tem vários lugares. Ou seja, o São Paulo tem que gastar dinheiro com as suas universidades. Exatamente. Mas vamos lá, mesmo o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo abandonou aquela região a partir dos anos 30 por causa da guerra. Ali eles fizeram campos de concentração. A gente tem que conhecer um pouco da história para entender como é que funciona a coisa e o resultado que acontece depois. Ali foram campos de concentração, tiraram várias famílias japoneses da ponta da praia e mandaram para lá de caminhão durante a Segunda Guerra Mundial para ficarem presos. Tanto é que hoje não tem quase japoneses da ponta da praia, que tinham várias chácaras japonesas e tudo mais, e mandaram para lá. Não só japoneses, mas várias pessoas, alemães também mandaram para lá, mas primeiro foram japoneses. Até que hoje a região de registro e tudo mais tem muitos japoneses e sendo japoneses. Bom, e mantém a cultura da agricultura de banana. Isso. Lá eles desativaram tudo, desativaram qualquer lugar e não teve escolas. Pode notar, onde teve escolas públicas de qualidade, como a região de Sorocaba, cresceu. Campinas. Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São Carlos, Vale do Paraíba, região ligando São Paulo ao Rio, São José dos Campos, tem Ita, tem um monte de escola, tem uma boa lá. Todos os lugares tiveram boas escolas públicas de qualidade, cresceram. Na Baixada nós não temos escola pública de qualidade, nem superior, nem inferior, nem média, nem nada. Infelizmente abandonaram isso aqui. Sim. E no Vale do Ribeira menos ainda. E o Vale do Ribeira não tem o quê? Não tem indústria por causa disso também. O comércio é fraco, porque não tem a indústria, não tem o comércio, não tem nada. Então uma coisa foi gerando a outra e hoje ele chega a níveis piores que os piores lugares do Nordeste. O Vale do Ribeira que liga São Paulo ao Paraná, que era para ser a região mais rica do país, ficou abandonado durante muitos anos e muitas décadas. Espero que agora o governo faça e coloque. Porque a gente tem que entender uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, que o melhor programa social chama-se emprego. Você falou do seu sobrinho que teu neto está preocupado com o desemprego. É verdade, eu fiquei desempregado também. Meu irmão ficou desempregado. Meu irmão hoje é CEO, uma das maiores empresas da América Latina, que fica em Sorocaba. Ele mora em Sorocaba. Minha cunhada foi morar em Sorocaba. Todo mundo foi morar em Sorocaba. Meus sobrinhos são de Sorocaba. Por quê? Porque lá houve um incentivo, um fomento. Seguiram o artigo 170 da Constituição, que é o favorecimento à pequena e microempresa. E aqui é o contrário. Os dados hoje são assustadores, porque é só comparar. Veja, Praia Grande está aqui na Baixada Santista. Praia Grande ficou muitos e muitos anos aquém de qualquer coisa. Era a região... Era o patinho feio da Baixada. A gente conversou aquela vez até com o Mourão, que era o patinho feio da Baixada. A Praia Grande teve um crescimento fantástico de emprego nesse mesmo período. Você vê como é importante a vontade política. Por quê? O que eles fizeram lá? Tem indústria? Não, não tem indústria. Tem porto? Não, não tem porto. O que tem na Praia Grande? Eles fomentaram a pequena e microempresa, fomentaram a construção civil. Perfeito. Enquanto isso, o Santos o quê? Caiu. Caiu com o Porto, que é o maior porto da América Latina. Nós não estamos sabendo aproveitar o porto e, principalmente, criar um retroporto de qualidade. Com o pessoal mentiroso. Nós temos um centro de Santos abandonado. Eu não conheço outra palavra para dar, não ser abandonado. Que toda vez chega perto de eleição, vamos fazer o novo Coliseu. Pega mais 13 milhões e vamos fazer o Coliseu. Isso é a 4ª eleição que fazem isso. Vamos recuperar o centro de Santos. Eu lembro do governo Papa, em 1999, nós vamos fazer o Alegra Centro. Alegrou o quê, cara pálida? Saíram as empresas que estavam lá e vieram para o Gonzaga, para Aparecida, para o Boqueirão. Saíram de lá. O que alegrou? Só se alegrou o bolso de alguns, que a gente talvez acredite que tenha algumas pessoas que tenham ficado felizes ali. Bem felizes, talvez. Então esse é o grande ponto. Nós não incentivamos. Eu tenho uma briga muito grande, Rosilma, para que tenha realmente nós possamos colocar o artigo 170 da Constituição, que é o favorecimento à pequena e microempresa, para que nós possamos ter mais empresas em Santos. Hoje é quase um criminoso. Você chegar lá e falar, eu quero abrir uma empresa em Santos, quase você apanha lá. Você fala, não, você é criminoso, você vai abrir uma empresa aqui, você quer gerar emprego, impostos. Não faça isso, meu amigo. Vá para outro canto. E fizeram lei para isso, Rosilma. Sim. Fizeram lei para isso. Você quer montar uma loja de aquários, meu amigo? Estamos em Santos, tem vários restaurantes com aquários. Tem várias empresas que colocam aquários na sua empresa, né? Hoje é proibido. Hoje isso é ilegal. Lei municipal. Exatamente. Sancionada. Bom, feita pelos vereadores,
Exatamente. Discutimos isso no meu programa essa semana. Institucional, Rosilma. Sim, nós sim. rasgamos. Aliás, nós temos que mudar a bandeira de Santos. Em vez de colocar que a pátria ensinamos a caridade e a liberdade, nós temos que colocar um texto, aqui nós não respeitamos a Constituição. Aqui nós não temos empresa. Principalmente as pequenas, porque as grandes se viram. Agora você vê, não adianta ter recurso se você não tem a política para como usar esse recurso. Porque manda o dinheiro, mas aí você cria uma lei que impede usar o dinheiro. Ou seja, se cria essa dificuldade para se vender a facilidade. Exatamente. É o grande ponto. Infelizmente, exatamente. A Rosilma está com o neto dela que está desempregado. Eu conheço um monte de gente. Você deve ter na sua família, eu tenho na minha família. A gente conhece muita gente desempregada. Eu fiquei desempregado há alguns anos atrás. E a solução é muito simples. É fomentar. O emprego vem de empresa. Ou alguém acha que emprego vem de algum outro lugar? Claro que não. Emprego vem de empresa. Fomente as empresas. Praia Grande fomentou. Construção civil da Praia Grande é pujante, mesmo na crise. Diminui, mas continua. Você pega a construção civil em Santos, foi pro buraco. Você pega o comércio, quantidade de empresas que abriram na Praia Grande, é só anotar. Tem dados oficiais disso. Abriram muitas. A grande questão é a gestão. A gestão é muito ruim, infelizmente, nessa região. Eu estava conversando ontem com um amigo nosso, que esses dois conhecem bem. A gente foi ali no quadrilátero ali do Gonzaga, estão fazendo uma reforma. Estão gastando 4 milhões e meio. 4 milhões, tá uma placa lá. 4 milhões e meio para trocar calçada. Tiraram o paralelepípedo, Rosilma, de mais de 100 anos. Arrancaram. Estão arrancando lá. Mas para passar agora lá, vai no Euclides da Cunha. Esse paralelepípedo tá bom. Perfeito. Granito puro. Aí estão colocando um outro, mas eu nunca vi um paralelepípedo, perdão, uma guia. A guia de paralelepípedo, a guia lateral, onde vai passar água ali ao lado. Granito puro. Durou 100 anos e vai durar mais 50, 60, 100, 200, 5 mil anos, porque é granito puro. Vou aproveitar em outro lugar? Não, lixo. Lixo. Mas não tô tirando bonitinho assim, não? Não, lixo. Tá tudo jogando no caminhão, quebrando tudo ali. Não dá pra pôr no centro, no Paquetá? Dá, claro que dá. Mas colocaram 4 milhões e meio, hein, senhores? Colocaram uma guia que eu peguei com a mão, mostrei isso ontem até. Esfarelou. Esfarelou na minha mão. E eu aposto com qualquer um, chega lá na guia, pode pegar lá, pegue com a sua mão, não precisa pegar nenhuma ferramenta, nada. Vai esfarela na sua mão. Gastaram 4 milhões e meio para quebrar a calçada que estava em ordem, para criar nova calçada, para entregar a obra. 4 milhões e meio do meu, do seu, da Rosilma, do Filete, do nosso dinheiro. Isso aí. Pra que isso? Tanto lugar abandonado. Eu fico louco da vida, Rosa. A coisa que mais me deixa revoltado chama-se desperdício. São duas palavras que eu não gosto, que eu acho que acabam em qualquer país, qualquer cidade. Privilégio e desperdício. Enquanto tiver privilégio e desperdício, a coisa não anda. E eu vendo tudo isso aí, João, já estou preocupado. Porque eu chego na minha casa à noite, depois de todos os programas, toda a agenda Filete Dória, né? Com muita humildade, eu chego para a minha agenda e falo, hoje tem a agenda do Dória. De manhã eu fiz uma live, inclusive falei de você na live lá do Medrado. Opa. Com o Heraldo, eu falei que a região nossa, dessa notícia, perdeu recursos. Que nós tínhamos aeroporto, não temos mais. Nós tínhamos trem que levava as pessoas para Jundiaí, não temos mais. Nós perdemos recursos. Então o Dória... se você for ver quem foi o melhor governador para Santos, não estou falando que foi o melhor governador para Santos, foi o Maluf. Porque ele fez a ponte para a Praia Grande e fez a caixa d'água. Ah, mas uma ponte, tudo bem. Se fizesse uma ponte dos Barreiros Nova e uma caixa d'água lá na área continental, um governador, o outro fizesse uma ponte para o Guarujá e uma caixa d'água no Guarujá, não seria melhor? Tudo bem, o Alckmin pôs até o VLT aqui, agora tem que ser emendado. Com você, então, o Maluf foi o melhor. Agora, eu não votaria no Maluf. Eu não votaria no Maluf. Claro. Se o Maluf foi candidato, eu não votaria nele. Mas ele foi um governador bom para Santos. E o Mário Covas, que eu gosto da família, tem amizade, até essa pecha, eu não estava nessa época, eu era muito criança, eu não posso falar. Mas o Mário Covas tem a pecha de não ter feito para Santos. Porque o Quercia fez para Campinas, meteu a universidade lá, meteu. O outro fez. Então, realmente, a gente é uma região que precisa desses investimentos. Olha a ponte dos Barretos aí. O João Vilela fala que vai cair. Desde 2002 eu falo que essa ponte está num estado lascivo, ninguém faz nada. Cai um prédio agora em Fortaleza e a ferragem está exatamente na mesma forma daquele prédio que caiu. É que vai ver que o prédio em Fortaleza, olha, o prédio em Fortaleza. Falar, não vai cair isso aqui, não. Tinha 135 irregularidades. Ninguém colocou nenhum estaqueamento ali. Você tem que colocar, quando você tem uma questão como essa, você tem que colocar aqueles pontaletes de aço
para você segurar. Qualquer pedreiro sabe disso, nem sei. Morreram 6 pessoas. Qualquer pedreiro sabe que você tem que colocar. Quando ele viu isso, quando a pessoa viu, quando fotografou isso, fala, é imediato, vamos colocar pontaletes aqui para segurar esse prédio e evacuar esse prédio. João, olha o que acontece agora. Tinha 135... Agora nós temos a mesma foto lá da Ponte dos Barreiros, aqui em São Vicente, ligando São Vicente a São Vicente. Logo vamos ter isso aí, porque é o que estão esperando acontecer. Olha, a ponte lá está na mesma situação, ferragem aparecendo, dessa situação total, descamando o concreto. Eu tenho uma funcionária que mora lá, João. Eu tenho uma funcionária que mora lá. Ela falou, toda vez que eu passo com a minha motinho na ponte, Filete, o Eduardo, né? Eu fico com medo, porque eu vi aquele senhor que fala bem, esse senhor, eu falei, não é senhor, ele é novo, mas eu respeito, né? Aquele senhor que fala bem na televisão, eu vi que ele falando que a ponte vai cair. Será que vai cair quando minha motinho estiver passando? Eu falei, Filete, eu não tenho coragem de passar lá, sinceramente eu não tenho coragem, mas só para dizer uma coisa, não adianta agora os vereadores, prefeito de São Vicente falar que a culpa é do Dória, também é responsabilidade estadual, mas ele está 9 meses aí, mas a primeira que a conta é em São Vicente, e o ex-governador até agora, dia 31 de dezembro de agora, que sabia disso, se eu sei desde 2002, imagina quanto tempo eles sabem, eu que não sei nada. Mas 9 meses que ele ficou lá, já dá para fazer uma portaria para arrumar a tua? Ué, mas se não dava, por que você vai dar? Se aquele que era da cidade sabia do problema, e sabia, se eu sei desde 2002, todos os prefeitos de 2002 para cá também sabem, porque isso é público e notório que a ponte está com problema. Por que o ex-governador Márcio França, que é da nossa região, que era prefeito de São Vicente durante muitos anos, que manteve o seu feudo lá e mantém o seu feudo até hoje, e eu gosto de São Vicente, não estou reclamando aí, gosto do Márcio França, que trabalhou bem no primeiro mandato dele, não estou falando isso, eu estou falando que eles tinham obrigação de ter visto isso e resolvido esse problema. E aproveitava que o governador era de São Vicente, cunhado do atual prefeito. E é um problema de Estado, São Vicente não tem dinheiro para arrumar essa ponte. É problema de Estado, o Estado tem que dar os 15 milhões e arrumar, concorda? Não concordo, Filete, porque São Vicente abandonou a ponte. Sim, mas quem vai pagar essa ponte? Vidas estão correndo perigo, quem vai pagar? A prefeitura tem que correr atrás desde o início. Inclusive, o governo ajuda, a prefeitura faz empréstimo e o governo ajuda. O estado de São Paulo tem lá 600 cidades. Inclusive a campanha, não tem? A campanha do Márcio França, faça a manutenção das suas coisas. A campanha do Márcio França para governador foi exatamente que ele ia fazer o que ele fez como prefeito, que ele sempre se vangloriou com muita justeza de que o município de São Vicente não tinha dinheiro, como a gente sabe que não tem, porque tem muita moradia irregular, não tem IPTU, tudo isso a gente sabe. E o que ele fez? Ele falava muito naquele tipo, na contribuição de melhoria, que é uma contribuição que dificilmente a prefeitura cobra, né? Quando ela faz grandes obras e valoriza o imóvel da pessoa. E ele sempre bateu nessa tecla. Por que não cobrar? É um valor. A pessoa tem a valorização do imóvel e não paga de retorno da prefeitura. E ele fez muitas parcerias com as empresas privadas e com isso ele conseguiu melhorar muito São Vicente, tanto que ele foi eleito, reeleito e ainda fez seu sucessor. Não, todos os sucessores. Quando ele foi candidato... Só foram sucessores, desde o início. Então, quando... O Billy era padrinho dele, assessor dele. Exatamente. Ele ganhou do filho dele. Ele cresceu na aba do Márcio França. Sim, e o Tércio, né? E o Tércio. Quando a campanha dele de governador... Mas concorreu com o filho dele na última e ganhou no final. Brigaram, foi a questão política, mas isso não quer dizer uma coisa. Mas na campanha dele de governador, ele retomou esse discurso. Assim como eu arrumei dinheiro para consertar São Vicente, eu vou arrumar dinheiro para consertar o Estado. Certo. Então, ele é realmente um administrador bom, ele é um administrador criativo, então ele teria condição, sim, até... Ele ficou pouco tempo, tudo bem, ficou só 6 meses, mas ele era vice-governador. Não, o João comparou, é que o Dória está 9 meses e não arrumou. Sim, ele também ficou 9 meses e não arrumou também. Sim, ele ficou 6 meses, né? Foi o Alckmin saiu em março, tem razão. Ele ficou 9 meses, tudo bem. Mas eu digo, ele, então, inclusive, era vice-governador, ele podia ter, exato, com o Alckmin. Então, eles podiam ter olhado a região, você tem toda a razão, e não alegar falta de dinheiro, porque ele sempre foi criativo em relação a isso, e ele prometeu na campanha que ele ia ser criativo. Olha, Rosina, em relação a isso. Eu nasci em Santos, morei em São Vicente até os 14 anos. E eu vou te falar uma coisa, eu conheço bem São Vicente. Eu estudei no Raquel de Castro Ferreira, que é a escola municipal. Eu estudei no República de Portugal, que é a escola municipal.
tenho muitos amigos da Cidade Náutica, aquela região toda, México 70, conheço muito bem, razoavelmente bem, não posso falar muito bem, não moro lá há alguns anos, mas conheço muito bem São Vicente. São Vicente tem um centro que pujante, que fizeram o centro funcionar muito bem, tem várias coisas boas que São Vicente fez, mas o grande ponto é o seguinte, roubaram muito São Vicente, infelizmente. Assim como os Santos também fizeram isso. São Vicente e Santos eram para ser duas cidades extremamente... Guarujá então nem se fala. Guarujá é outro problema que fizeram... Guarujá é uma Miami brasileira. O Guarujá, eu nem discuto o Guarujá porque... O apartamento era 3 vezes o preço de Santos. Se aqui era 300 mil, lá era 300 mil dólares. O Guarujá eu nem discuto porque ali é a terra do desperdício e do privilégio. Mas está melhorando agora um pouquinho, espero que sim, Filete. Eu torço para que alguém as tome pessoas cuidado. Estão mais contentes lá do Guarujá com o Sul, as pessoas têm falado bem. Mas o grande ponto é o seguinte, é o que você falou desde o início, Rosima. Emprego. Emprego vem de empresa. Vamos fomentar as empresas, criar melhores escolas técnicas, cursos rápidos de manutenção, montagem de imóvel, manutenção de ar-condicionado, coisas que precisam na nossa região e você não tem hoje pessoas para trabalhar nisso, falta muito emprego e sobra muita necessidade de empresas. É incrível isso. Nós conseguimos desfazer uma coisa que estava praticamente fácil de fazer. É o que você falou agora. Por que os governadores não fizeram? Por que os prefeitos não fizeram? Porque eles ficam sempre pensando na eleição. Eles querem criar a obra da eleição. O nosso problema é esse. No poder. A gente vive em função da eleição. Eleição cada 2 anos. Não se faz nada. Cada ano, né? Ano. Porque hoje eu estou preocupada com o ano que vem. O ano que vem é eleição. Para você ter um indício se a pessoa é boa ou não é, veja se ela tem sucesso na profissão dela. Político não é profissão. Perfeito. Político não é profissão. E o que a gente vê no Brasil, a pessoa não tem profissão e aí, por quê? Olha, existem 2 funções, as mais importantes da sociedade, que não se exige nada. Eu acho que é por isso que a humanidade vai acabar. A primeira é ser pai e mãe. Ninguém pede nada, diploma, nada. Pai e mãe. E segundo é ser político, que eu entendo como as funções mais importantes. Claro. Então, a humanidade está acabando porque essas pessoas não deram para nada. Então, pai e mãe é um acidente de percurso, né? Normalmente ninguém planeja. E o político, eu não dei para nada, então vou me arrumar na política. E aí é o que a gente vê. E se perpetua e coloca os seus filhos e netos na política. E tem mais, se você... certinho, inteligente, competente, quiser entrar na política para arrumar, ou te matam fisicamente ou te matam a sua reputação. Sim, exatamente. A gente vê acontecer isso todo dia. Exatamente. Bom, que o Dória envie os 2 bilhões para fora da Paraíba, confira essas verbas, que eu sei que o Dória cobra dos secretários, né? Então, para que a gente consiga melhorar e consiga também que a Baixada Santista, o Vale do Ribeira, tenha um pouquinho do prejuízo que causaram durante anos, né? Porque realmente essa ponte Santos do Guarujá é brincadeira, ponte, túnel. Agora estão discutindo se é ponte ou túnel, porque não sabe o que é melhor. A gente faz um túnel, faz a ponte, faz o que vier primeiro, joga um cara e coroa, caiu na cara, faz a ponte no túnel. Quer dizer, agora vocês vão discutir o modal, né? Então, o retroporto da Praia Grande não sai, porque tem os índios itinerantes, que eles vão lá, algum político joga os índios, alguma política, sabe, né? Até quem plantou esses índios lá, joga índio em filé. Implanta os índios lá e fica 3 anos. Gente, o empresário aqui é penalizado. Hoje você faz uma calçada, né? Faz uma calçada, gasta 15 mil para fazer uma calçada enorme, certo? De concreto, tudo, porque todo mundo faz o cutback na calçada, quebra. Aí o fiscal vai lá e pergunta, ele viu a marca pro cego, ele viu tudo, ele pergunta, você fez a calçada, você pediu autorização para a prefeitura? Eu falei, você podia andar comigo na rua? Aí você vai andar com ele na rua, tudo esburacado. Eu falei, eu queria ver o laudo de inflação de todas essas calçadas. Não, mas eu não vim aqui por isso. Ou seja, vamos bater no empresário que está dando emprego, que aí é bom, porque aí o cara aposenta, vai morar lá lá no interior, lá em Sorocaba, em Campinas e tal. Tem que parar de perseguir o empresário, gente. Nós temos que criar emprego. Hoje o empresário é penalizado em tudo, entendeu? Tem que chegar pro cara, o cara montou uma firma de
lavar roupa, dá um prêmio pro cara, você está ganhando essa medalha, que você vai investir em emprego e tal. Enquanto ele teve essa mente tacanha, né? De pegar no pé de empresário, agora vamos medir o João Vilela, para ver se a calçada dele tem a queda d'água. Se o Filete fosse prefeito, ele ia cumprimentar, cada um que abrisse uma empresa, ele ia cumprimentar pessoalmente, parabéns, que bom que você veio para nossa cidade abrir uma empresa. Cada policial militar que resolvesse o problema ia ser homenageado, e pelo menos quando acontecer alguma coisa, ele teria que ir lá no hospital para trabalhar, como nos Estados Unidos. Morre o policial militar, o prefeito e o governador vão lá, porque estão trabalhando para a sociedade, né? Um lixeiro está doente, você tem que ir lá, falar, está precisando de alguma coisa, e alguma coisa, você tá tal. E outra coisa, eu acho que eu não ficaria um mês, eu ia me matar antes, porque eu ia tirar todos engravatados, o cargo de confiança, esse secretário adjunto, me desculpa, não existe no meu governo, isso aí não existe, o secretário tem que trabalhar. E outra coisa, é menos engravatado e mais caro na rua, varredor de rua, pintar a rua, manutenção, tal. Eu acho que a cidade precisa de manutenção. É muita gente trabalhando no ar-condicionado. Porque eles acham gente que é boa. manutenção e não manutenção. Não, tem muita gente boa que precisa. Pô, o Chagas tem que ter o cara lá, tem que ter o cara. Mas tem muito cara que bate ponto e não trabalha muito em todas as prefeituras e falta gente na rua, que precisa de emprego, falta gente na rua para quê? Para pintar a rua, para fazer manutenção de calçadas, tal. Infelizmente, é muita gente com gravata e pouca gente de roupa de trabalho. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa Clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Muitas participações no programa, hoje pelo 99711-5545, você que está assinante da NET, ou da 8 Vivo Fibra, 11 NET, ou acompanha pelo www.tvcomsantos.com, né? Lembrando que o programa é repetido às 11 horas e reapresentado a 1 hora da manhã, né? Então, você quiser ver a Rosilma Rodan, o João Vilela, com muitas participações dos ouvintes aqui, o meu amigo Passarinho, hoje, aniversário do meu amigo Sérgio Luiz Correia, jornalista esportivo, trabalhou na Tribuna, Jornal da Ola, também o ator Jean-Claude Van Damme, olha lá, o colírio das mulheres. Jean-Claude Van Damme, Filete. Van Damme, isso aí. São Paulo. Não é mais, né? Já ficou, mas não, será que não? Se envolveu com droga, aí acaba a pessoa, sim, né? Sim, mas ele está muito acabado. Exatamente, estava acabado. Não pela idade, não. Era baixinho, mas vida, né, que o droga, às vezes... Não é tão baixinho, não. 1,68 m não é tão baixinho assim. Né? Porque na televisão o pessoal é todo 1,80 m. É que um cara que é atleta, quando vai para esse caminho, né? E às vezes o cara
toma vitamina, produtos, se o cara vai por esse caminho, para de tomar os produtos, se cuidar, a queda é muito brusca, né? Porque um cara que, por exemplo, se cuidava muito e tal, né? Realmente... Eu acho que a cabeça ela é muito frágil, então você começa a tomar muito remédio para engordar, para emagrecer, para ficar contente, para ficar triste, para não sei o quê, acaba. Porque aí você nunca mais consegue descobrir a sua bússola. E a nunca droga mais leva o cara num caminho que é difícil o retorno. Né? Tem 3 perguntas aqui idênticas. A Regina do Novo, falando em coisas inconstitucionais, o que vocês acham do projeto de lei dos vereadores dando meia entrada a servidores públicos em eventos culturais? Né? Essa Regina. Também tem o Maninho fazendo a mesma pergunta. E tem aqui mais uma pessoa perguntando a mesma coisa, que é a Maria Leal. Maria Leal está perguntando a mesma coisa. Que vocês acham da meia entrada esse projeto de lei? Começa com a Rosilma. Dando meia entrada aos servidores públicos em eventos culturais. Olha, eu me lembro que a campanha para presidente da República do digníssimo presidente Bolsonaro era que ele se apresentava como direita liberal. Sim. Eu não sei se eu estou enganada. Não, mas isso é um projeto de lei municipal. Municipal. Para os servidores públicos municipais, inclusive. Tá, entendi. Então, tudo bem. Mas vale o que eu vou falar. Porque acontece o seguinte, eu acredito no mercado. O que acontece com essa história da meia entrada? Então tem a meia entrada do idoso, porque tudo tem uma lógica. Por que o estudante paga meia entrada? Porque ele não tem renda. Por que o idoso paga meia entrada? Porque o idoso ele tem uma perda anual de salário da sua aposentadoria, porque a gente sabe que não repõe a inflação, e dentro de muito pouco tempo ele está ganhando metade do que ele ganhava na ativa. Ele não tem paridade com a ativa. Então, também se entende que para o idoso também seja. O deficiente também, porque ele gasta muito. Então, todo o bônus que o Estado dá para alguém, por exemplo, por que você, quando tem alguma deficiência física e é obrigado a ter um carro automático, você pode ter desconto de imposto? Porque você é obrigado a ter aquele carro que é mais caro. Então, o Estado te equilibra o teu poder econômico, te dando desconto do imposto. Agora eu pergunto, por que o servidor público municipal vai ter meia entrada? Qual é a lógica? Porque ele ganha pouco? Ele ganha o dobro, em média, do que o Então, veja, privado. Aí você já está avançando no bolso do empresário que nós estamos falando aqui. Então eu acredito muito no mercado. Claro. Então assim, se o dono do cinema está achando que ele não está vendendo bem, que as pessoas não estão vendo porque estão com renda baixa, ele mesmo vai diminuir o preço, ele vai criar, como o Cinemark tem, segunda-feira é mais barato, quarta-feira é mais barato, ele faz vários dias de preços diferenciados, você pode escolher pagar menos. Agora, o mercado é que deve orientar o empresário e ser um diálogo entre o consumidor e o empresário. Claro, tirando algumas categorias, como idosos, deficientes, estudantes, que, como eu expliquei aqui, eles precisam de um apoio maior do Estado. O Estado é para isso, ele apoiar quem precisa. Agora, eu vou discordar em parte de você. Se meter assim, na iniciativa por exemplo, privada não pode. Então, professor também. Professor ganha... Professor tem. Tem. Por que professor tem? Então, vamos começar a questionar. Porque o Estado assume que ele ganha pouco? Então você começa a ter uma coisa meio demagógica. Só para concluir, tem uma coisa meio demagógica pelo seguinte: o professor ganha pouco, então ele tem que ter meia. Então o Estado, vamos dizer que seja um professor, servidor público, o Estado está passando o ônus de pagar pouco para o empresário. O ponto é esse, Rosilma. O Estado não dá nada, não existe dinheiro de público. Dinheiro público vem das empresas, retirado à força, através dos impostos. Sim, o primeiro ponto é esse. Então, aliás, por isso é imposto. Porque é imposto, não é facultativo. Então, o nome seria facultativo. Sim. Então, o nome é imposto por causa disso. Exato. Primeira questão é igual a questão legal, questão constitucional. Pode fazer isso o município? Não. Tem alguns outros exemplos de municípios que tentaram fazer isso inconstitucional e não deu certo, porque chegou lá, foi considerado inconstitucional? Sim. Vários. Vou dar um exemplo do próprio parecer
olha, o parecer dos técnicos da Câmara de Santos. Nesse caso, que eu falo que as pessoas não respeitam a Constituição. Os vereadores que aprovaram esse projeto de lei não respeitam. Agora, uma loucura. Sabe de quem é esse projeto de lei? É do Sérgio Santana, que é do PL, Partido Liberal. Pois de liberal não tem nada. Pois é, mas liberal não tem nada. Não sabe nem o que significa. Esse que é o problema do Brasil. Eu respeitei muito você. É um bom vereador, mas acho que você né? não sabe o que significa liberal. Eu tenho a impressão que você não sabe. Mas o problema do brasileiro é falta de identidade. Rosilma, você pega um ponto desse. Aí teve um caso, exemplo da próprio parecer que foi para a Câmara, que diz que o seguinte: a cidade de Extrema, em Minas Gerais, tentou fazer isso em 2014. Subiu e o Tribunal de Justiça disse o seguinte: olha, não pode. Por que não pode? Primeiro, que não é competência do município. Você não pode legislar sobre isso. Segundo, a questão é que isso é discriminatório. O Tribunal de Minas Gerais colocou em relação ao mesmo tipo de lei, falou que isso é discriminatório da isonomia. Exato. Da isonomia. Você rasga a Constituição de ponta a ponta. Nós não podemos mais permitir que a nossa cidade achem que o empresário tem que prover tudo. Aí ele não provê nada, porque ele fala assim: eu não vou para essa cidade porque ela não me dá retorno financeiro. Essa cidade criam-se leis e penduricários para fazer a alegria de quem? Ah, tem eleição agora, eu quero pegar 12 mil funcionários públicos municipais e quero que eles façam e tenham uma vantagem, eles vão ficar felizes comigo. Exatamente. É uma politicagem. Exatamente. É politicagem. Sabe aí a pergunta que eu faço é o seguinte: pode ser uma pergunta? Aumenta o preço da... Claro, é metade do Tu vai no dobro. cinema É hoje, metade tu do vai no dobro. cinema lá... Não, e aí o empresário... O cara nem pede mais. Aí o empresário faz isso. Por isso que eu digo, o mercado é que tem que regular. Porque aí o que o empresário faz? É meia? Claro. Então hoje eu estou cobrando 18, eu vou cobrar 36. Ele faz o cinema R$40 e a meia 20 e não pede carteirinha a ninguém. Pra ninguém. Chega a mulher de 50 anos lá bonitona, passa como se tivesse 60. Agora, a minha pergunta é a seguinte: e não pede carteirinha de ninguém, porque ele já cobrou. Aí você vai dar o mesmo privilégio para que os funcionários públicos municipais vão receber esse privilégio, certo? A lei diz isso. Vamos ver a sanção agora do prefeito, vamos ver o que acontece. A minha pergunta é a seguinte: e o pessoal que trabalha na Prodesan também vai receber? Da Coab também recebe? Da CET vai receber? Da Fundação Arquivo e Memória vai receber? Da Codevida vai receber? Porque aí empresas públicas municipais também recebem, viram servidores municipais? Que são equiparados a funcionário público. É ou não é? E aí vereador também vai receber, porque é um servidor público municipal, ou é estadual ou federal. Executivo não é. também merece, João, executivo. Então, o prefeito também vai ter direito a isso, os cargos comissionados vão ter direito a isso. E os membros a minha do pergunta conselho? é essa. Os membros dos Vocês conselhos vereadores, são vocês vereadores são funcionários públicos municipais ou não? Eu acho que são. Eu acho que são. E então, os membros dos vão ter meia conselhos? entrada? Essa que é a minha pergunta. Vão ter meia entrada os meus vereadores? Aí tá legislando causa própria. Só para saber. Causa própria, né? Claro que não pode. Claro que isso é irregular. Claro que isso é um assinte. É uma afronta a nós que pagamos os impostos. Ao empresário que vai pensar duas vezes antes de montar o seu cinema. Claro. Ele vai preferir ir para outro lugar que não tenha esses privilégios. Agora, Vilela, para fechar, porque às vezes o público confunde. Ah, mas você falou que fere o princípio da isonomia. E aí como é que ficam os idosos, os deficientes, os estudantes? Aí é que aquele meu discurso introdutório. O Estado, ele precisa proteger alguém. As pessoas. Não é proteger alguém. Alguém é precisa, proteger, né? então, é proteger uma pessoa que não tenha capacidade. Por exemplo, o estudante, ele não tem renda. E para a sociedade é importante que ele cultive o hábito de ir no cinema, ele queira se ir ao teatro? Aprimorar, ter conhecimento. Então isso é um investimento que a sociedade está fazendo no estudante. A terceira idade também. Terceira idade, exatamente. Depressão, aposentado ganha pouco no Brasil. Você está pensando em um perfeito. Ou, por exemplo, deficiente. Mas essas leis tem. E mesmo assim, elas são demagógicas. Mas aí o que eu digo é o seguinte. Porque ela não está seguinte. pensando no aposentado que ganha pouco. Ela coloca como cara, a partir de 60 anos, ele não paga mais ônibus, por exemplo. Vamos pensar no ônibus. Aqui é 65, 65. Mas é uma questão de 60. Vamos considerar as pessoas. Você tem que pensar no cara que é aposentado e ganha pouco.
E não no aposentado simplesmente. Tem cara que é aposentado e ganha muito, mas tem mais de 60 e é aposentado. Mas, geralmente esse aí não pega ônibus, aí você vai pegar... Ô, Filete, eu tô falando do ônibus, mas pode ser o trem, pode ser a questão do cinema, pode ser o teatro. Mas acho que essa o que eu tô falando... Porque o pessoal aposentado tem que sair de casa também. Você tem que mirar no cara certo. E não você mirar num geral, para fazer a alegria da galera. O que eu tô falando é que por que o cara que é bem aposentado, muitas vezes funcionários públicos bem aposentados, ganhando seus 30 e poucos mil reais, vão pagar meia entrada? Por que o cara que é aposentado, que ganha muito bem, paga? Não, tem que ser o cara que não tem condições. Aí você começa a ter uma questão que você tem uma isonomia torta. Mas é difícil dividir por castas assim. Não, quem ganha bem, se você tem a oportunidade boa, quer dizer que se você tem isenção de IPTU, quando você ganha a lei ela não discrimina. A lei ela é universal. Ela não pode discriminar. A lei é para todos. A lei é para todos. Não dá, o idoso, por exemplo, é o que a gente discuta com a justiça gratuita. Ah, eu ganho bem. Não é isso que a gente quer saber quando a gente dá a justiça gratuita. A gente quer saber qual é a sua despesa. Então a pessoa junta as 3 últimas declarações de imposto de renda, pela declaração de imposto de renda, você vê se realmente ele merece justiça gratuita, ainda que ele receba 30 mil reais por mês. Porque pode ser que aqueles 30 mil reais vá todo para a saúde. Sim. Médico, dentista, remédio, enfim. Tem netos que o pai morreu, exatamente, ficou dependente dele, exatamente. Fazendo medicina, fazendo faculdade de escala. A lei, ela é universal, ela não pode ser casuística. Então, só o idoso com 65 anos pobre, não pode. A lei é universal, é para todo mundo. Tanto que o IPTU é assim. Agora, no caso do idoso, até um incentivo, como o Filete estava falando aqui, que muitas vezes o idoso não tem vontade de sair de casa, ele às vezes é arrimo de família. Nós vemos as estatísticas hoje, os mais endividados são os idosos porque eles pedem dinheiro emprestado consignado para sustentar a família toda. Que é um problema por causa do desemprego. Então, é um incentivo. Por causa do desemprego. Você sabe que eu gosto muito de ir no cinema à tarde, né? Porque eu sou assim, às vezes eu assisto 3 filmes de uma vez à tarde, vou lá para o Miramar e assisto 3 de uma vez, ou para o Rocks agora, né? O Pátio Poranga, a Sala 1, às vezes é um filme diferente a 14, 16, 18, porque ele substituiu o Miramar, né? Nos filmes de arte. Eu gosto muito de cinema, às vezes eu assisto 3, 4 de uma vez. A quantidade de gente idosa é enorme. Mas é enorme. E as mulheres, homens, muito mais mulheres. Já foi ver o Coringa, não? Fui. Gostou? Sensacional. É um filme, é uma denúncia social muito séria, e a lição é a seguinte: não transforme ninguém numa pessoa que não tem nada a perder. E aí eu retomo o discurso dos militares na Revolução Militar lá de 64 a 85, que dizia assim: corte tudo, menos mande embora. Não mande embora, porque o desemprego causa problemas sociais. Aqui. É o Coringa. Exatamente. É muito bom esse filme. O artista também deve ganhar o Oscar, porque foi muito bem interpretado. Nossa, 23 quilos ele emagreceu. Isso. Nossa, essa dietinha aí é boa, né? A dieta do Augusto. Café e Coca-Cola Diet. O Augusto tá magrinho, tá modelo agora, tirou a barba, tal, ficou mais novo. É bom. O João Dória... A Hélida de São Vicente, essa aqui entende, hein? O João Dória, em 9 meses de governo, encaminhou apenas 0,55% dos recursos do Estado. Só que a Baixada Santista representa 4,5%, João. 4,05% dos principais indicadores sociais e econômicos do Estado. Em 10 anos fomos prejudicados com mais de 70 bilhões e ficamos em absoluto silêncio. Silêncio não, porque nós estamos falando aqui, mas é uma região que foi esquecida. Claro. Em questão de saúde, por exemplo, o governo Alckmin, o lugar que ele menos colocou per capita dinheiro do Estado de São Paulo, tem que voltar o dinheiro. Que aí que está o negócio. As pessoas moram no município. E aí depende muito dos nossos deputados estaduais, que aliás foram muito fracos, hein? E federais, então, nem se fala. Porque eu não estou falando agora, não. Estou falando isso nos últimos 30 anos. Todos eles são responsáveis também. Nós também que votamos errado. Nós votamos em pessoas que não deveriam estar nunca lá. Essas pessoas não têm um compromisso com a gente. Então nós temos que mudar nosso voto, nós temos que mudar nossa conscientização, nós temos que saber o que está acontecendo, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Se a gente não pesquisar, ninguém vai te contar o problema. Então o governador Alckmin vinha aqui, inaugurava cada estação do VLT, fazia todo aquele auê, falava que ele era de Santista, que quando ele ficasse velhinho, ele queria vir morar em Santos, que ele gostava do Santos Futebol Clube, que ele não sei o quê, mas não mandava nada.
mandava para os outros lugares, porque os deputados apertavam mais, os prefeitos apertavam mais. Nós temos uma região metropolitana que é risível. Região metropolitana da Baixada Santista é uma coisa vergonhosa, porque foi a primeira região metropolitana, lá para 90 e pouco. Sim, estava até na Assembleia. Fora as capitais. E não fizeram nada. Muito pelo contrário, um prefeito não se comunica com o outro. Nós temos um problema de lixo, Rosilma. A gente até falou sobre isso, não deu tempo para a gente falar. Mas o lixo urbano é um problema seríssimo, que nós já estamos atrasados e nós não sabemos o que vai acontecer. Já tem uma cidade no município, das 9 cidades, 8 usam o mesmo sistema, que é jogar num aterro sanitário, que é o dos males o menor, vamos dizer assim. Não é o ideal, mas funciona. E é caríssimo. E uma cidade manda para Mauá. Imagina, pegar um caminhão de lixo com 14 toneladas, levar da cidade e levar até Mauá para queimar, subir a serra, gastar com diesel, tempo, motorista, o custo disso tudo. E nós não estamos pensando num problema imediato. Nós estamos pensando em trocar calçada, que está boa em alguns lugares, Sim. Estão trocando o que está boa, trocando meio fio de granito para um cimento vagabundo, gastando 4,5 milhões e não pensando no resto. Ah, mas é verba do DAD. Sim, mas você pode pegar a verba do DAD e utilizar para projetos melhores. Nós estamos fazendo uma gestão, infelizmente, na Baixada Santista em geral, tem as exceções, é claro, que não está prevendo um futuro melhor para o cidadão. É um futuro bom para eles, para quem quer se perpetuar no poder. É esse que é o grande problema. Político que só é político na vida, normalmente o cara não é bom em mais nada. Tem que ver se a profissão dele, ele é bom na profissão dele e consegue se manter com a profissão dele. Se ele não conseguir, não adianta botar nesse cara, porque esse cara não serve para nada. Ele não consegue nem se manter com a profissão dele, se é que tem profissão. Então esse que é o grande ponto. Nós temos que ter pessoas competentes. Princípio da eficiência. Só terminar as perguntas claro, aqui. Fred. Hoje tem muitas participações. A Sandra Alonso, parabéns ao programa do Ação em Reação. Gosto muito do João, forte abraço. Essa equipe está hoje. Qual o nome da outra comentarista? Eu liguei agora. É a Rosilma Roldan, advogada, professora. Também tem um programa aqui na TV Com. Muito bom. O programa, qual é o horário do programa? Sábado às 15 horas, reprise segunda-feira, 17h30, Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Gustavo, o programa está pegando fogo hoje. Concordo em gênero, em número e grau com tudo que vocês falaram. Pena que ao entrar na política, por mais que tenham vontade, todos travam. Se o cara faz coisa boa, toma porrada mesmo. E tudo que é prometido é esquecido. Temos que votar em políticos que têm profissão. Concordo com a Rosilma e com o João. A prova disso é a vergonha da Joyce Hassman. Abraço a você, João Vilela, Gustavo Assíduo. Temos aqui a Sandra Alonso, um abraço para a Sandra Alonso, o Aldemar da Caneleira. Hoje é dia de estivador, já falei, foi o primeiro que eu falei. Dia de estivador, vocês ficam ligando a televisão no segundo turno aqui? Falei, vê a reprise. Hoje, vê a reprise. Falando, né, Uriel Vilas Boas, programa sempre muito bom. Cabe indignação quando a gente não tem normas fixas para o centro, já discutimos o centro aqui. Verdade, Uriel, o centro. Alcideia, a nossa cidade é esquecida pelo atual governador. Não sei se deu tempo ainda de ele ser esquecida, né? Mas segundo a Hélida, só mandou 0,5% de um total de 4% que tinha que mandar, né? Somos abandonados, o nosso porto é o maior, as vacinas não vêm. Sob pedir votos, estamos mesmo sem cuidado, sem vontade política na categoria Alcideia. O Lucas Figueira, quero saber do João Vilela sobre o centro, tal, mas já acabou o programa, vamos fazer outro programa na sexta-feira. Passarinho mandando abraço, a Beatriz, o programa está ótimo, vocês estão fazendo a diferença. O Rick Santos, com a Michele Tiziane vendo o programa também, o Gil Santos, o Adelcio Imóveis, o Emilton, advogado, o Jairo, muita gente participando do programa. Queria agradecer o João Vilela, sempre muito bom aqui na sexta-feira. Obrigado, Filete, vou fazer com a Rosilma também, obrigado a todos. E vamos fazer nossa cidade crescer, nossa cidade tem potencial, nossa região tem um potencial fantástico. A única coisa que eu quero colocar para vocês é que o nosso potencial é incrível. Nós somos uma das melhores regiões do mundo, pode ter certeza. Se a gente fizer um trabalho simples e até é bem simples, dá para melhorar bastante.
Rosilma, prazer tê-la novamente no programa. Tragam sempre a Rosilma aqui. Quem está mandando abraço para você é o professor Nívio Veloso, que está vendo o programa com o Quaresma. Um abração para vocês e obrigada, Filete, pelo convite. Obrigada pelo parceiro aqui de bancada, que é o meu amigo João Vilela. Sempre um prazer bater papo com ele. E obrigada pela audiência também. E não esqueçam de assistir Rosilma Roldan, Jovens Pensadores, já no 7º ano, sábado às 15 horas. Com reprise segunda-feira às 17h30, Rosilma Roldan, Jovens Pensadores. Temos que investir mais programas com esse, que dão incentivo ao jovem, né? O jovem que muitas vezes tem dificuldade no emprego e às vezes tem uma condição de num programa mostrar sua expertise. Tem muito jovem bacana aqui na região e muito jovem competente, né? Bom, mandar um abraço para o Armando Gomes, que ele está se recuperando em casa após uma cirurgia, né? O Armando que tem o programa junto com Ação e Reação, nós estamos cabeça a cabeça, né? Aqui o Armando na frente, programa de mais longevidade na TV da Baixada Santista, né? Que ele se recupere rápido. Ao Reale, meu amigo, ao Bruno, certo? A Thaís, a todo mundo aqui da TV, a Gisele, que faz essa TV rodar todos os dias, né? E para você um abraço, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, na paz, no sossego, sempre com Deus, e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.